Olá, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga, muito boa noite, meu amigo do Instagram, muito boa noite, meu amigo e minha amiga do Facebook, meu irmão em Cristo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite nessa abençoada noite de domingo. Estamos aí pela graça de Deus, em mais uma oportunidade para falarmos um pouquinho do Evangelho de Cristo, nessa transmissão ao vivo, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Lembrando aos amigos sempre que, além de transmitir ao vivo, esse vídeo fica lá no perfil do IGTV do Instagram. Fica também no perfil do Facebook, eu divulgo em alguns grupos. Além disso, logo após o vídeo, eu coloco ele também no canal O Evangelho Segundo o Evangelho no YouTube. Então todos os vídeos vão para lá de maneira integral, sem cortes, sem edições. Algum irmão aí que quiser compartilhar durante a transmissão, que quiser adicionar aí alguma opinião, discordando ou concordando, ou colocando algo mais também durante a transmissão, é só colocar nos comentários, tanto no Instagram quanto no Facebook, que na medida do possível eu lerei. Então, meus irmãos, muito boa noite novamente, cumprimentando mais uma vez os irmãos em Cristo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Então, meus irmãos, hoje é a live de número 64, 64ª oportunidade que Deus, pela sua graça, nos dá de estarmos aqui falando um pouquinho do Evangelho de Cristo, falando um pouquinho da Palavra de Deus. Sempre procuro expressar não as minhas opiniões, mas trazermos passagens bíblicas que corroborem, que deem suporte ao que eu vou falar aqui. Então, live de número 64 oportunidades que Deus, através da sua graça, nos dá. Então, meus queridos, desde a semana passada, adotei aí também uma sistemática de, no domingo, eu faço uma transmissão, um vídeo de tema livre, e durante as quartas, eu faço transmissões quartas e domingos, e durante as quartas-feiras eu faço um devocional. Última quarta fiz do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, então provavelmente agora na quarta-feira farei um devocional do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13. Então tá, meus queridos, hoje o tema proposto, meus irmãos, minhas irmãs, é culto a Deus. Será que estamos fazendo de maneira correta? Essa é a dúvida, esse é o questionamento, e ao longo dessa transmissão, que não vai ser tão grande, procurarei dar algum embasamento bíblico do que está errado, do que deveria ser, e das inúmeras maneiras que nós temos de cultuar a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Começando pelo significado etimológico da palavra culto. O que a palavra culto significa mesmo? Como ela se originou? Ela é do latim praestare, estar na frente de, abrigar, garantir, de praia, frente, mais estare, ficar em pé. Também do latim cultus, cuidado, cultivo, adoração, reverência, particípio do passado colere, cultivar o solo, plantar. Então, é uma origem latina a palavra culto. O que é a palavra culto? A palavra em si, não como nós usamos e o que significa no nosso dia a dia de hoje. Então, meus irmãos, mas afinal, outra dúvida. O que é cultuar a Deus? Ou como um cristão deve ou deveria cultuar a Deus? Primeira coisa que nos vem à cabeça quando falamos de culto
é aquela velha reunião de 2 ou 3 vezes por semana, num meio denominacional, numa denominação religiosa, seja qual for. Então, quando nós falamos da palavra culto, a primeira coisa que nos vem à mente é aquela lá. Quinta, terças e domingos, algumas quartas e domingos, outros só domingo. Então, a primeira coisa que nos vem é isso. É lá que é o culto de Deus. Ou o culto a Deus, ou o culto a Cristo. Mas será que isso tem procedência? Então, meus irmãos, a própria palavra culto, que é usada pelo meio evangélico, já no meio da igreja romana, da igreja católica, para eles é missa. Então, quando falamos em culto, eles lembram a missa. E isso realmente é uma coisa que está enraizada na cultura cristã de hoje. Então, meus irmãos, primeiramente, então, feito esse registro, o que nos faz lembrar a palavra culto? Primeiramente, vamos falar desse tipo de culto, dessa reunião, e posteriormente, bem mais no final lá da transmissão, outros tipos de culto. É claro que não vai dar tempo aqui para detalhar cada um deles, mas faremos um pequeno compêndio aqui para que todos possam ter entendimento, meus irmãos. Então, primeira coisa, embora que o meio denominacional ele use a palavra culto, o nome correto seria reunião de pessoas a Deus, não o termo culto. Então, culto é claro que está hoje enraizado, como eu falei hoje, no meio evangélico. No entanto, a palavra correta seria reunião ou congregação de pessoas para cultuar a Deus, não o nome culto mesmo. Como é e como deveria ser um culto a Deus? Então, na verdade, o culto ou reunião é uma reunião de santos. Mas santos? Não, isso mesmo, meus irmãos. Santos, eu já fiz uma transmissão há um tempo atrás com esse título, Santos. Santos é a definição correta para aqueles que são de Cristo, para os componentes ou os integrantes da Igreja de Cristo. Esses são os santos. São as pessoas, não é santinho, bom comportamento, boas obras, nada a ver. Santos são pessoas que foram santificadas, que foram separadas. A verdadeira entendimento, o verdadeiro significado da palavra santas é separado. Então, santos são as pessoas que foram separadas por Cristo através do seu chamado, através do seu evangelho. Então é isso, reunião ou congregação de santos. E aí mais adiante, meus irmãos, essa congregação, o correto seria, já fiz outras transmissões, já outros vídeos com esse tema, o correto seria congregar-se somente ao nome de Cristo, somente ao nome de Cristo, não da placa X, da denominação Y, da igreja Z. Na verdade não é igreja, é um templo. Então o nome, o correto seria o bíblico seria congregar somente ao nome de Cristo, fora desse sistema que dividiu as pessoas, que dividiu o evangelho. E isso já falei bastante em outras oportunidades, meus irmãos. Congregados somente ao nome do Senhor Jesus, que é o nome que nos interessa. Os outros nomes são coisas que os homens inventaram, que os homens criaram por seus próprios interesses, não tendo embasamento bíblico. Então, meus irmãos, só para dar um detalhamento maior, eu moro aqui em Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, litoral norte. Então eu pretendo, tenho vontade, não tive ainda a oportunidade, confesso aos irmãos, de me reunir com pessoas somente ao nome de Cristo.
Existe uma assembleia, uma reunião de irmãos ao nome de Cristo. A mais próxima de onde eu moro é em Araranguá, Santa Catarina, que dá uns 100 e poucos quilômetros da onde eu moro, aqui em torno de 1h30. Eu já mantive contato com alguém lá, estou planejando visitar a assembleia primeiro para conhecer, mas ainda eu não participo dessa reunião, dessa congregação de pessoas somente ao nome do Senhor. Eu não me reúno ainda, vamos dizer, presencialmente. Embora que a gente se reúna aqui, que a gente esteja congregando em redes sociais, através dessas oportunidades, dessas ferramentas da internet, mas o certo mesmo seria congregar-se presencialmente, ao vivo. Eu ainda não participo, mas já conheço bastante assim, a sistemática, converso com pessoas que participam, e por essa distância, né, hoje, repetindo, a assembleia mais próxima é em Araranguá, então para mim já fica um pouquinho distante, mas tentarei encaixar para conseguir visitá-los. Então, meus irmãos, primeiro assunto. Vamos então, como é e como deveria ser uma reunião de santos, de pessoas em um determinado local, uma reunião que se diz cristã, uma reunião que tem como Cristo a cabeça. Como é hoje? Em muitas das denominações, muitas mesmas, principalmente as denominações pentecostais, existe hoje uma infinidade de abominações, de erros bem crassos mesmo, quanto à orientação bíblica. Existem muitos cultos nas denominações pentecostais. Eu falo porque eu participei de uma denominação pentecostal, eu comecei até a participar lá das obras da denominação, mas lá existe gritaria, existe histerismo, várias pessoas gritando e falando ao mesmo tempo. Então, algum momento, de repente, vocês já ouviram falar, já se depararam com aquilo ali, mas será que aquilo ali é correto? Principalmente, volto a enfatizar, no meio pentecostal, principalmente, essa gritaria, essa gente pulando, ou gente falando ao mesmo tempo, uma certa confusão. Será que aquilo ali é bíblico? Será que é correto? Porque eles alegam que são manifestações do Espírito Santo. Será, meus irmãos? Vamos ser criteriosos. Será realmente que aquilo ali são manifestações genuínas do Espírito Santo? Olha o que diz a palavra. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Isso está em Romanos 15, do 5 ao 7. Olha que interessante essa frase aqui, meus irmãos. Para que concordes a uma boca. Então, várias pessoas gritando, várias pessoas falando, rodopiando, falando coisas estranhas. Isso não tem embasamento bíblico nenhum, meus irmãos. Primeiro erro que nós achamos aqui. A uma boca. Porque para que concordes a uma boca. Repetindo, Romanos 15, do 5 ao 7. Ali. Então, como deveria ser, meus irmãos? Uma reunião, ela tem que ter racionalidade, tem que ter calma. São pessoas que têm como Cristo a principal, como deveria ser, né? Tem como Cristo o principal objetivo, aprender do Evangelho de Cristo, falar, mas com calma, com decência, sem levantar voz, sem gritar, um culto organizado, racional. É isso que deveria ser, meus irmãos. Olha essa outra passagem.
e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Só um pouquinho que caiu aqui no Instagram. Vou voltar para o Instagram. Voltando para o Instagram, tinha caído a transmissão. No Facebook continuamos. Repetindo então a passagem. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se ao outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, do 29 ao 30. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês, diante dessa colocação, dessa palavra que está em 1 Coríntios 14. Você já imaginou, no meio da preleção do seu pastor, do seu obreiro, ou do seu líder, do seu bispo, seu apóstolo, sei lá, os títulos, os cargos que essas denominações inventam? Você já imaginou, no meio de uma preleção, você levantar a mão assim, só um pouquinho, dá licença, o Espírito Santo está me dizendo alguma coisa aqui, eu queria colocar alguma coisa a mais que eu acho importante, ou até discordar do que tu falaste. Vocês já imaginaram? Seria possível isso? Na primeira vez eles te deixariam fazer, na segunda vez, no segundo culto, ou na segunda reunião, eles te barrariam até na porta, que tu não entraria mais. Mas a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo, está dizendo justamente o oposto. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julguem se aquilo está correto. Mas se ao outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, o que está falando, ou nesse caso seria o líder. Então já vimos mais erros aqui, meus irmãos. Repetindo, isso está em 1 Coríntios, do 14, do 29 ao 30. Então, meus irmãos, muita gente falando, essa gritaria do meio pentecostal, e tem mais. Gente rodopiando, gente pulando, suando, rodando, uma coisa assim sem sentido nenhum, se agachando, se atirando no chão, se empurrando, botando mão na cabeça de outras pessoas, as derrubando. Isso não tem nada a ver com uma reunião de pessoas, de santos, como eu falei há pouco, ao nome de Cristo. Não tem nada a ver, meus irmãos. Essas manifestações mais parecem manifestações de religiões afro, de umbanda, de candomblé, mais parecem isso. E um detalhe, lá os espíritos invocados não é o Espírito Santo, são outros espíritos que vocês já devem imaginar quais são. Então é muito semelhante. Se você achar um vídeo na internet do meio pentecostal, das gritarias, pulação, gente rodopiando, se empurrando, fazendo gestos, é muito parecido com manifestações de religiões afro. Então, ali não tem Cristo, meus irmãos. Ali não tem o Evangelho do Senhor Jesus. Nessas manifestações não tem. Olha o que diz a passagem em 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ordem, meus amigos. 1 Coríntios 14, 40. Ordem. Olha o que diz essa outra passagem. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso está em 1 Coríntios 14, do 31 ao 33. Olha só que interessante, meus irmãos.
porque Deus não é Deus de confusão. E é isso que acontece nesses cultos, e eu já participei, tá, meus irmãos? Eu já participei desse meio, então eu falo, vamos dizer, de cadeira, eu sei como é, meus irmãos. Então, volto a dizer, isso não tem embasamento bíblico nenhum, isso não é manifestação do Espírito Santo, não é uma manifestação genuína do Espírito Santo. Então, volto a dizer, meus irmãos, como deveria ser um culto de pessoas é racional, é calmo, é ordenado, fala um, fala outro, trocam opiniões, oram, cantam algum louvor, trazem alguma experiência, tudo com o objetivo de engrandecer o nome de Cristo. Somente o nome de Cristo é importante. Outros nomes, outras pessoas não é importante, meus irmãos. É isso que deveria ser. É um culto racional, é com ordem, a própria palavra está dizendo, porque o Deus não é Deus de confusão. Como deveria ser, é assim. Olha essa aqui também, meus irmãos, outra passagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Isso está em Romanos 12:1. Eu vou repetir, meus queridos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto racional. Oh, que maravilha a palavra de Deus, oh Espírito de Deus. Culto racional, culto racional. Vale a pena muito repetir essa expressão. Culto racional, a razão, a mente tem que operar, não histerias coletivas, não gritaria, não zombarias. Repetindo, eu li agora em Romanos 12, versículo 1. Então, meus irmãos, em uma reunião de pessoas, em uma reunião de santos ao nome de Cristo, a vontade de Deus é que tem que imperar. O agir do Espírito Santo é que orienta quem fala, o que fala. É o agir do Espírito Santo que diz no coração de cada um se ele tem algo importante a acrescentar, se ele discorda ou concorda com o que o outro irmão falou, mas de maneira ordenada, calma, racional. Culto racional, meus queridos. É a palavra essa, culto racional. O agir do Espírito Santo não é o que cada um determina que vai ter importância naquele momento. É o agir do Espírito Santo, é a vontade do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Continuando. Outra coisa muito comum também, já falei isso em outras transmissões, vou dar uma pequena pincelada, é a chamada falar de línguas estranhas ou falar em línguas estranhas. Ah, meus irmãos, isso é uma enganação gigante, isso não tem nada a ver, não é eu que digo, a minha opinião aqui não interessa, a palavra de Deus que diz, meus irmãos. Isso é uma invenção do homem para impressionar, para manter cativo, para os líderes terem poder sobre os seus membros. É uma coisa que foi inventada, essa história de línguas estranhas. Não existem línguas estranhas. A palavra diz que existem línguas estrangeiras. Por favor, eu oriento, leiam, quem tem curiosidade a respeito do assunto, leiam o capítulo todo de Atos 2, quando se formou a Igreja de Cristo, no Pentecostes. Leia o capítulo 2, leia todo e você vai ter um entendimento do que é a língua estrangeira.
outras línguas para nós, tipo um exemplo, a nossa realidade, alemão, inglês, africano, árabe, é isso que significava, não aquele monte de vocábulos que as pessoas inventam na hora, do nada, para impressionar outras pessoas e dizerem que estão possuídas pelo Espírito Santo. Isso é uma mentira deslavada, meus queridos, infelizmente. Olha que a palavra nos diz, já falei muitas vezes disso, mas vou repetir. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, culto racional. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que ele não sabe o que tu dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Isso está em 1 Coríntios 14, do 15 ao 17. Que palavra maravilhosa essa, meus irmãos. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então quem fala a língua estranha está falando para si, está inventando, está enganando a si mesmo e quer enganar os outros achando que aquilo ali é do Espírito Santo. Não é. Estou dizendo aqui de maneira clara, não tem nada de Espírito Santo inventar uma língua, um monte de fonemas na hora e dizer que é uma língua estranha. Não tem nada do Espírito Santo isso, meus irmãos. Eu desafio alguém que me prove que tenha, meus irmãos. Porque a palavra de Deus não é eu. Eu sou um miserável pecador, mas a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. E a palavra de Deus para um cristão é a que vale, é a palavra que está na Bíblia Sagrada. Repetindo o que eu li agora, essa passagem, meus queridos, está em 1 Coríntios 14, do 15 ao 17. Outra pergunta muito normal do meio denominacional, do meio pentecostal, eu acho até que fora, eu pessoalmente tenho mais experiência no meio pentecostal, é perguntar a alguém, ou pastor, ou uma liderança, quantas almas tu ganhou para Cristo no último culto, na última reunião? Será que isso é bíblico, meus irmãos? Ganhar almas é bíblico? Nós, pobres mortais, ganharmos almas para Jesus? Será que isso é correto biblicamente? Cuidado, meus irmãos, cuidado. Então, repetindo aqui, um grande erro, o evangelismo, ou ganhar almas, primeira coisa, nós não ganhamos almas. Nossa incumbência de cristão é falar de Cristo a tantos quantos forem possível. Pegar a Bíblia Sagrada, abrir num versículo, mostrar para o irmão, falar das maravilhas do Evangelho da Graça de Cristo. Falar, ganhar alma é incumbência exclusiva do Espírito Santo de Deus. Esse é o ordenamento que Deus nos deixou, meus irmãos. Então, em uma reunião de santos, já são pessoas convertidas a Cristo. Pode, porventura, ter algum visitante ali, não se descarta isso, mas ali não é um lugar de evangelismo. O evangelismo é tarefa individual, minha, sua, que crê em Cristo, é tarefa individual de todo cristão, evangelizar, levar a palavra de Deus. Quem convence a partir daí é o Espírito Santo de Deus. Esse ordenamento está na Bíblia e o homem não pode mudá-lo, meus irmãos. Então, não é vinde ouvir o Evangelho, não é vinde a mim ou vinde aqui ouvir o Evangelho. A palavra nos diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide, não é venham ouvir o Evangelho, não. É nós que temos que ir àquelas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus. Nós temos que ir, ide. A palavra é clara, ide. Uma reunião de santos, uma reunião de pessoas
congregadas ao nome de Cristo, eles já são convertidos, eles estão ali porque foram chamados em algum momento. Então cabe ao evangelista sair na rua, arrebanhar, falar do evangelho de Cristo e trazer pessoas para ali para aprenderem de Cristo. Mas as pessoas já foram tocadas em algum momento pelo Espírito Santo para estarem ali. Então, repetindo, evangelismo é uma tarefa individual, não é de uma denominação, ou não deveria ser, pelo menos. Estou falando aqui novamente, biblicamente falando. Ide, não é vinde e ouvir o evangelho, ide pregai o evangelho. Não existe, repetindo aí, não existe ganhar almas para Jesus. Quem convence é tarefa exclusiva, quem convence o pecador ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus, meus queridos. Somente. Olha que diz a passagem. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Isso está aí em João 16, do 7 ao 8. O próprio Senhor Jesus está dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele é o Espírito Santo. É o que me convenceu de quão pecador eu sou, é o que me chamou ao arrependimento, é o Espírito Santo de Deus. Deus usa pessoas para trazer a palavra até a mim, até você. Ele usou palavras para me evangelizar, para trazer a palavra até a mim. Mas a partir de aí é o Espírito Santo de Deus que me convence de quão miserável, de quão pecador eu sou e me chama ao arrependimento. Então, repetindo, é só o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. A palavra é claríssima, é cristalina, meus queridos. Repetindo aí que eu li agora, está em João 16, do 7 ao 8. Não ganhamos almas para Jesus, falamos do Evangelho da Graça e o Espírito Santo convencerá o pecado e nos chamará ao arrependimento. Traduzindo ou resumindo é isso. Outra coisa, já falei um pouquinho, vou falar de novo, meus irmãos. Em uma reunião hoje, de um meio denominacional, praticamente 100%, até na igreja romana, na católica, um fala e todo mundo se cala, pronto, acabou. O que ele falou é a verdade, ninguém tem direito a fazer nada, a contestar, acrescentar, mudar alguma coisa. Não existe democracia em um culto ou uma reunião desse meio denominacional. Mas não era para ser assim. Então, meus irmãos, por que não era? Porque lá existe um líder, existe um pastor normalmente, ou um padre, ou um presbítero, ou um obreiro, sei lá, que ele tem um cargo, ele não tem um dom. O Senhor Jesus deu dons, não deu cargos. Eu fiz também uma transmissão fiz um vídeo somente sobre isso. Dons e cargos, a diferença entre dons e cargos. E elas são gigantes, meus irmãos. Olha o que diz a passagem. Inclusive essa passagem aqui, o pessoal do meio religioso distorce querendo justificar os cargos que eles têm. Mas é justamente o oposto se tu analisar. A passagem é esta. Ele mesmo, o Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios 4, do 11 ao 12. E aqui uma pergunta, eu adoro essas perguntinhas, deixar no ar. Você realmente acha que Cristo, ao falar isso, ou que Cristo, ao dar esses dons,
Ele deu cargos. Ele diz assim, tu vai ser pastor, vai ganhar um salário, tu vai ser presbítero, vai ser sem salário, tu vai ser apóstolo, vai fundar uma denominação, tu vai ser bispo, vai ser padre de uma igreja aí. Será que Cristo fez isso nessa passagem aqui? Ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, doutores. Será que Cristo nessa passagem deu cargos? Ele deu os dons, meus irmãos, dons de evangelizar, dons de pastorear, dons de doutor na palavra, no evangelho, no entendimento. E isso, o Senhor Jesus nos deu os dons. Dons não tem nada a ver com cargos. Dom é uma coisa, carga é outra, e são coisas que têm quilômetros de distância entre elas. Isso tem que ficar bem claro, meus irmãos. Como deveria ser, então, se na reunião lá ou no culto fala um e todo mundo tem que se calar, esse é o que acontece hoje. Como deveria ser? Vou repetir o versículo que eu li há pouco. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se ao outro tiver assentado, for revelada alguma coisa, cala-se o primeiro. 1 Coríntios 14, do 29 ao 30. E aí, meus irmãos? Você acha realmente que no meio do culto da denominação que você frequenta, você teria o direito de interromper o pastor e discordar de alguma coisa que ele falou lá? E discordar e alegar que alguma coisa que ele falou não é bíblica, por exemplo? Você acha que teria? Como eu falei antes, talvez eles até deixassem uma vez. Na segunda, eles chamariam você de cantinho e dizeriam para você não fazer mais aquilo. Quando que na palavra diz justamente o oposto. Que isso é permitido, não só é permitido, é incentivado, meus queridos. Continuando, olha a passagem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É isso aqui, é um versículo curto isso. E toda palavra havia, e toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso está em Atos 2, do 42 ao 43. Essa primeira primeira frase da passagem, meus irmãos, resume o que é um culto de pessoas genuinamente reunidas em nome do Senhor Jesus. Ela resume. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o que tem na Bíblia, que eu estou falando aqui, na comunhão é reunir-se, comunhão, reunir-se, congregar-se, e no partir do pão, que é a ceia do Senhor Jesus, a lembrança que ele deixou-nos como mandamento, e nas orações, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas que devem ser feitas em uma reunião, entre aspas, culto de pessoas que se reúnem ao nome de Cristo. Isso é o correto, ou pelo menos, como eu sempre digo, deveria ser o correto. Repetindo o que eu li agora, está em Atos 2, 42 a 43. Então, meus irmãos, aqui vamos para o final, já estou bem atrasadinho aqui, a live está meio extensa, mas vamos lá. É claro que existem outros meios e maneiras de cultuar a Deus. Eu falei apenas que quis fazer um comparativo, um paralelo do culto das denominações, do sistema religioso, como deveria ser um culto verdadeiro mesmo, ou que a Bíblia nos orienta como um culto. Agora, existem inúmeras outras maneiras de cultuar a Deus fora desse sistema, fora do templo, meus irmãos. Ações do dia a dia. Se você estende a mão para um irmão seu, você está cultuando a Deus. Se você ajuda o irmão com alimento, com alguma necessidade dele, você está cultuando a Deus. Se você leva uma palavra de amor, de carinho, leva uma palavra de evangelho, do evangelho para confortar um irmão ou irmãos, você está cultuando a Deus, meus irmãos. Então é no dia a dia. O culto a Deus é no dia a dia. Todo dia é dia de cultuar Deus.
Todo dia é dia de entregarmos nosso corpo, como eu li naquela passagem, em sacrifício vivo a Deus, meus irmãos. Todo dia, toda hora, todo momento. Não necessariamente tem um local para cultuarmos a Deus. Isso também é outro erro clássico. Não tem um local. Qualquer local, se eu estiver deitado na minha cama lembrando do Evangelho de Cristo, refletindo, eu estou cultuando a Deus, meus irmãos. Então, não tem um local, não tem um dia específico. Não é no domingo, no sábado, como algumas denominações, na quinta, na terça, o culto da libertação, o culto da palavra, o culto da família. Isso é tudo balela, meus irmãos. Toda hora, todo dia, todo momento é propício para nós cultuarmos o Senhor Jesus, meus irmãos. Muito menos ficarmos bitolados a um local. Olha o que diz a passagem, ela é bem conhecida. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e verdade. Isso está em João 4, 23 ao 24. Então, meus irmãos, o Espírito, aqui está dizendo, nós temos que adorar o Pai em Espírito. E o Espírito não está preso a um lugar geográfico, muito menos a um dia específico. E isso tem que ficar bem claro, meus irmãos. Outra passagem, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos 7, verso 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos pela mão do homem. Então aquele templo, aquelas paredes, aquele monte de tijolos e concreto lá, é apenas um prédio. Deus não habita ali. Aonde Deus habita? Aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, no teu coração. Aqui é o templo de Deus. Aqui é o templo de Deus. A minha mente, a minha razão, a minha alma, aqui dentro da sacachola, aqui está o templo que Deus habita e deve habitar, meu. Me desculpa, eu me emocionei um pouco aqui. O Espírito Santo passou por mim agora, meus queridos. É aqui, meus irmãos, é aqui. É aqui o templo de Jesus Cristo, meus irmãos. É aqui o templo de Jesus Cristo. Na minha cabeça e no meu coração. É aqui o templo de Jesus Cristo. Oh, Deus. Desculpem, mas continuando. Que eu li agora está em João 4, 23 ao 24. E o último que eu li, Atos 7, 48. O templo de Deus é dentro do coração dos que o temem, meus irmãos. E finalizando, a última passagem agora, a última palavra, já são 7 horas e 46 minutos. Desculpa aí os que vão assistir o vídeo pelo atraso. A última passagem mesmo. Está em Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, meus queridos. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que importa, cumprirmos a vontade de Deus. Romanos 12, do 1 ao 2. Estou me despedindo aqui, meus queridos. Muito obrigado quem for assistir no meu perfil no Instagram, no IGTV, no Facebook. Também se quiser aí compartilhar, agradeço. Daqui a pouquinho estará no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Também estará o vídeo lá. Muito obrigado, desejo a todos um bom final de domingo, que Deus abençoe a noite de vocês, das vossas famílias, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Obrigado e boa noite.